Todos, muito bom dia a todos. Quero parabenizar o senador Stevenson pela iniciativa, o senador Luiz Eduardo Girão também pelo apoio, todos os participantes. Quero dizer, senador, e uma coisa que me chama a atenção é que tanto o senhor como o ex-deputado Luiz Bassuma e também o senador Eduardo Girão não somente ficaram diante do problema, mas assumiram uma postura de resolver. Então, o senhor com o trabalho lá na comunidade, com a escola, o Bassuma também com a creche, escola Allan Kardec, e o nosso Eduardo Girão, que há décadas, muito antes de passar por esse episódio lá nos Estados Unidos, de atentado na escola, já tinha criado a escola Clodomir Girão, professor Clodomir Girão, que tem esse modelo Satisfy Educare lá no município de Eusébio, em Fortaleza. Então, isso é muito importante que a gente veja pessoas que não somente estão, muitas vezes estudando na teoria, mas que estão vestindo a camisa, como todos aqui que estão interessados na educação. Bom, eu sou do Ativistas da Paz pela Vida, um movimento em defesa da vida e pela promoção da paz. A gente tem muitos tipos de violência hoje no mundo, não vou perder tempo falando, mas um ponto que foi falado aqui é a questão do suicídio, então a gente tem que detectar também a questão da depressão no suicídio. Nos casos que houve lá em Suzano, a gente percebe que é um ponto fora da curva, não é a regra geral, Temos que evitar que se repita. Como evitar também, então, as posturas, sobretudo diante da postura do senador Stevenson com a imprensa, etc., da gente não promover essas pessoas, muito importante. Agora, uma pergunta: se esses jovens portassem várias armas de fogo, inclusive automáticas, o desastre ia ser muito maior. Lá em Columbine, o atentado inicial, que foi marco na história, os jovens, além de várias armas de fogo, eles tinham 99 explosivos. E, para sorte nossa, os explosivos não detonaram. Eles iam explodir a escola. Então, vejam o que é, ao ponto que tem a questão do armamento. Então, essa cultura de violência que está em toda parte, na mídia, na imprensa, na internet, nos videogames, no esporte, em toda parte, até na nossa fala, ela leva uma dessensibilização, a gente acaba se acostumando com aquilo. Diminui a empatia, estimula a agressividade, pode gerar gatilhos comportamentais, por exemplo, em pessoas com transtornos mentais, como tudo indica que foi o caso desses jovens, recentemente lá em Suzano. E a alienação das crianças também. Então, cuidado com essa cultura de violência, nós temos que combatê-la através de uma cultura de paz e de educação. Lembrar da fragilidade dos jovens, o cérebro está em desenvolvimento, a responsabilidade não está completa, tem imaturidade, a explosão dos hormônios, a onipotência juvenil, que é conhecida, gera um complexo de superioridade. Eles acham que sabem tudo, podem tudo, inclusive. A dificuldade de ser diagnóstico de transtornos mentais graves, a gente não sabe. Às vezes a família não era um rapaz que nunca deu problema, necessidade de pertencimento a grupos, mas quais são os grupos disponíveis? Como é que estão os grupos lá à disposição? O comportamento de grupos, que a gente sabe, veja o caso das torcidas organizadas, o desemprego dos pais, os próprios jovens não têm opção, e a ociosidade, daí tão importante a educação, a escola em tempo integral. A gente ter oportunidade de parabenizar aqui a Paula, representante do DF, também por essa postura do governo. Aqui, sugestões de soluções. Tem que envolver todos os segmentos, não é uma solução simples, então, todos, inclusive aqui a gente vai destacar a imprensa, muito importante o apoio da imprensa nesse processo todo. Criação e manutenção de uma rede de parceiros institucionais. Então, as empresas também, as empresas adotam lá a escola Clodomir Girão. Então, daí você tem, as empresas têm interesse de promover também uma sociedade melhor. Então, substituir essa cultura por uma cultura de valores de paz e valores humanos. Evitar discursos de ódio, polarização excessiva, como a gente está vendo na política, incitação ao crime, que a gente vê artistas promovendo. O uso de drogas, etc. Isso não é que seja censura, mas é que tem que ter o limite. Há um limite entre a expressão e a incitação ao crime. A curto prazo, quais são as sugestões que a gente pode aqui fazer um brainstorm, senador? Melhoria na segurança pública, todo mundo concorda com isso. É necessário melhorar, nossos efetivos ainda são muito precários. Valorização dos educadores, e não só dos educadores, mas de toda a escola, como a gente viu, aumento de segurança, propostas como câmeras de vídeo, vigilantes, seja da polícia, seja vigilantes privados, o que for melhor, inspetores, então ter pessoas acompanhando, por exemplo, ter policiais com treinamento
treinamento não só em mediação de conflitos, mas eles são treinados também em primeiros socorros, em combate a incêndios. Então, pessoas capacitadas, né, e precisa capacitar bem os nossos policiais cada vez mais, precisamos cada vez mais, né, analisar muros. Então, foi levantado também num debate a questão das grades. Às vezes, a grade, a pessoa passa a droga através da grade, precisa ter muro, mas a gente sabe da realidade do nosso Brasil continental. Revista detectores de metais, quer dizer, é uma questão polêmica, mas será que se os alunos soubessem que podem ser, pelo menos em amostragem, ser sujeito à revista, então será que eles não iam ser mais cautelosos? Não é? A gente tem detector de metal para entrar em vários lugares, aqui na Câmara, no aeroporto, etc. Será que a escola onde estão as nossas crianças, o nosso maior tesouro, não tem uma segurança? Agora, a gente sabe da questão orçamentária difícil, não é? Mas alguma coisa desse tipo. As rondas de apoio, como muito bem frisou o senador Flávio Arnes, lá do Paraná, a parceria com a política, tem um batalhão especializado de apoio realmente à escola, à família, apoio psicológico, acompanhamento, aperfeiçoar a avaliação de alunos, de professores das escolas. Muito bem, o Célio aqui da Unesco falou, esse IDEB ainda deixa muito a desejar, e a própria avaliação das escolas, a gente não, como ele falou, a gente não premia o melhor de melhor conduta, o melhor aluno, mais cooperativo, mas sim aquele apenas que teve um pouco melhor acesso à educação e tem notas melhores na escola. Precisamos aperfeiçoar isso a cada dia. A médio prazo, nós precisamos começar desde já, mas é claro que ela vai se dando prazo só, porque a gente tem que resolver reprimindo inicialmente e inibindo a violência, mas também tem, como falou a Paula, a gente tem, muito bem, que investir para que prevenir esses problemas. Mas se a gente tem essa violência já institucionalizada, como é que a gente vai evitar? Então, a médio prazo, educação baseada em valores humanos e espiritualidade, as pessoas não têm mais a sensação, não é? Está faltando Deus nas escolas, está faltando a questão de a gente valorizar a vida futura. As pessoas acreditam que morreu, acabou, não tem mais nada. Não pode ser assim. Então, estimular nas diversas religiões a cultura de paz, a alteridade, o respeito pela diferença, a convivência com o diferente, a educação sexual, prevenir tantos problemas, não é? A gente tem a grave violência do aborto no nosso país. Não poderia ser prevenido com a educação sexual nas escolas, com orientação, as crianças serem mais responsáveis, a iniciação sexual cada vez mais cedo, educação dos sentimentos. Como é que eu lido com a minha depressão, com o meu conflito em casa, não é? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Capacitação de todos, não é? Em mediação de conflitos, diagnóstico de transtornos mentais. Será que o professor sabe identificar se o aluno está passando por uma depressão? O professor, as aulas são muito grandes, turmas enormes, né? Identificar o uso de drogas. Como é que a gente faz para identificar o uso de drogas? Não é? E o tratamento da dependência química, onde é que está? Não é? Então, não é só identificar, mas oferecer também um tratamento. As escolas terem um andamento maior. O nosso maior investimento são os nossos filhos, nossos jovens. Não é? Estimular a convivência com os diferentes, tornar a escola mais atraente, então, com arte, cultura, teatro, cinema, esportes, aulas de meditação nessa sociedade tão ansiosa, tão depressiva, aulas de yoga e outras práticas que a gente pode utilizar, né? E um desarmamento mais efetivo, porque o desarmamento não foi efetivo. Ah, Nazareno, mas nós vamos desarmar o homem de bem e deixar os bandidos armados? É isso que a população fala quando a gente fala de desarmamento, não é? Mas veja só, quase 70% das mortes violentas são praticadas por pessoas sem maus antecedentes criminais. Então, aquele homem de bem que a gente fala, ele armado, pratica 70% dos homicídios. O problema não é só a arma na mão do bandido, é a mão do homicídio. Bem, quando tem um problema de uma briga de bar, está alcoolizado, etc., em casa, não é? Quem porta uma arma tem 57% de chance de morrer por aquela arma. Além do suicídio, não é? Mulheres, aqui vai para as mulheres, essas grandes educadoras. Quando o marido tem uma arma em casa, ela tem 2 vezes mais chance de ser assassinada, de morrer por aquela arma. Não é? Então, olha o perigo que a gente tem. A arma de fogo não é para defesa, é para matar. Ela não é instrumento de defesa. Não basta exigir certidão de boas antecedências para a compra de arma de fogo. A maioria tem, porque a nossa Constituição exige que na certidão de antecedência só pode constar se a sentença transitou em julgado. Se ainda estiver em fase de inquérito, se não foi transitou em julgado, que no Brasil demora anos, às vezes décadas,
ou a pessoa continua com a certidão de bons antecedentes. Então, tem que tomar muito cuidado com a cautela, não é? Então, trabalhar, não permitir que o nosso Estatuto de Desarmamento seja desfigurado e permita que se institua cada vez mais uma política de armas de fogo que não protegem, que só promovem a morte. A longo prazo, cultura de paz, valores humanos, continua. Porque um brainstorm, análise da redução da jornada de trabalho para reduzir o desemprego e proporcionar mais tempo de convivência, lazer, atividade física para os pais. Nossa jornada de trabalho era 16 horas por dia, tem diminuído com o passar do tempo. Na França são 35 horas, 7 horas, 5 dias na semana. Os pais não têm tempo. As pessoas que moram nas cidades de satélite, moram muito longe, levam às vezes 2 horas se deslocando para o trabalho, mais 2 horas para voltar. Tem que chegar, só fazer a comida e dormir. Não tem tempo de educar, de fazer uma atividade física. Por que a gente não pensa nisso também, de trabalhar? Não é? E isso vai promover maior a contratação, diminuir o desemprego. A força do exemplo da família. Agora nós precisamos ensinar os pais e responsáveis a educar, porque não basta o senador Stevens dizer, não, quem tem que educar é o lar. A tarefa da escola não é educar. Sim, mas se os lares estão completamente destroçados. Não é? Já concluindo aqui, senador. Então, a gente ter escola, capacitação para os pais responsáveis para educarem seus filhos. Né? A necessidade de impor limites, de aprender a lidar com frustrações. A criança tem que aprender a lidar com frustração, administrar conflitos, identificar o uso de drogas, tratamento da dependência química. Então, é muito importante, já que a família no Brasil está desestruturada, em boa parte, infelizmente, estamos vendo isso, mães abandonadas pelos pais, mãe que é pai, e aí ela trabalha muito, chega tarde em casa. Se a gente não der um apoio para essa mãe, para educar seus filhos, as suas crianças, e a gente tem essa estrutura, porque a gente tem lá na escola, então a gente pode promover isso também, não é? E a gente, então, concluir com um caso real. Dá tempo, senador? Contar uma historinha de um assaltado diferente. Teve uma pessoa, um senhor idoso, que ele foi assaltado. Um bandido entrou armado na sua casa de madrugada e chegou lá, pulou o muro, e ele diz, não, calma, meu amigo, eu sou idoso, eu sou cristão, eu não uso armas, é dinheiro que você quer? É sim, é dinheiro. Pois olha, ali na gaveta do meu criado mudo tem um envelope, dentro dele tem R$170. Você pode pegar o envelope. Aí ele foi lá, não é esse envelope não, esses são meus exames, é o envelope de baixo. Aí, agora conte. Tá certo. Olha, eu estou olhando para o senhor é mais forte do que eu. O senhor não quer aproveitar e levar, eu ganho muita coisa. O senhor não quer aproveitar e levar umas calças que eu ganhei novinha, não me servem. O senhor não quer aproveitar e levar também? Não quero. E olha, tem camisas também, perfeito estado, eu não uso, eu ganho muita coisa. Quero também. E aí já estava ali, tem umas cuecas na caixa. E aí, e o senhor não está com fome, não? Estou. Pois olha, sobrou um restinho de arroz, de feijão. Se o senhor quiser, eu esquento ali um pedacinho da janta. Eu sirvo o senhor, e aí o senhor come alguma coisa. Aí ele esquentou. O ladrão ali botou o revólver na mesa, ele sentado do lado conversando. E o senhor tem filhos? Tenho 2. E será que elas não estão passando fome? Olha, eu ganho muita coisa. Eu tenho aqui farinha, arroz, açúcar, arroz, feijão. Se o senhor quiser, eu preparo uma cesta básica, o senhor levar para os seus filhos. Eu quero, eu aceito. E aí, daqui a pouco, quando o ladrão terminou de comer, que estava com aquele cheio de pacote, cheio de coisa de cesta básica para sair, como é que o senhor vai sair daqui? Do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São 2 horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da casa. Tome aqui a chave da casa. O senhor abre o portão, os vizinhos veem que o senhor está com a chave, o senhor joga por debaixo do portão ou por cima do muro. Meus amigos, o nome do assaltante ninguém sabe como é que era. Mas o nome do assaltado chama-se Francisco Cândido Xavier. Que hoje, 2 de abril, nós celebramos o aniversário do nascimento desse homem. Então, vejo que a pessoa com a cultura de paz em si, uma pessoa que está em paz, como ela irradia paz e contagia o ambiente. E assim, mas a proposta não é dele, é de Jesus. Há 2000 anos está aí, se alguém te bater uma face, oferece a outra. Não resistais ao mal. Não é assim? Então, a gente tem que começar a transformar o nosso mundo através de exemplos
como um desses grandes luminares. Então, movimentos como o Move Paz, da União Planetária, tem muitos movimentos, não é? Tem, inclusive, o movepazbrasil.org, tem esse livro Educação pela Paz, do professor Clóvis Nunes, um projeto que é Paz nas Escolas, com 34 ações pedagógicas, um trabalho muito interessante, é implantado já em muitas escolas, sobretudo lá do Nordeste, e mudar, em vez da gente estudar só guerra, só guerreiros, começar a estudar também nas escolas pacifistas. A gente não estuda sobre Jesus, sobre Madre Teresa de Calcutá. Quem foi Gandhi na escola a gente não estuda. Como é que a gente vai aprender a ter uma cultura de paz se na escola a gente só aprende sobre guerra, sobre violência? A gente precisa começar. Tantos exemplos, não é? John Lennon, Nelson Mandela, professor Chico Mendes, Dalai Lama. A gente precisa ter uma cultura de paz que ensine paz também nas escolas. Convido a quem quiser conhecer o Movimento Ativista da Paz pela Vida, o senador Girão, nosso querido Bassuma também são participantes. Está aí o site, Facebook e o e-mail também, além de WhatsApp. Vocês estão todos convidados a estarem juntos conosco no Ativista da Paz pela Vida. Muito obrigado. Ele honrou o nome dele, que Nazareno tem que honrar o nome. Pois é. Semelhança só não.